Pensamos que só ia ser uma gravação. Já é um culto. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Elaine! Bem-vinda! Sônia, bem-vinda! Tainá, bem-vinda! Já vem se identificando se você é aluna do Meditando e Me Empoderando, ou do 1, ou do 2, ou lá do Telegram. Se você tá no Telegram, você já é aluna do Meditando e Me Empoderando. Você tá aprendendo lá as chaves, exercitando a sua fé, a sua musculatura da fé. Bota aí, hashtag poderosa. Fiquei, olha, eu devo ter ficado aqui quase uns 7 minutos sozinha aqui. Sabe por quê? Porque a internet demora, o Instagram demora a avisar vocês. Então, por isso que eu peço para quando vocês chegarem, você já vir interagindo, bota coraçõezinhos para ele avisar o mais rápido possível vocês, pra gente aproveitar esse tempo. Vai lá no grupo, por favor, me ajuda nisso. Vai lá no grupo avisar se você faz parte ou da comunidade do 2.0 ou do 1.0 ou lá do Telegram, avisa que a gente já tá ao vivo, porque vai ser maravilhoso demais, maravilhoso. Você não pode perder isso aqui não. Você tem que receber isso aqui todo dia de manhã, que é como se fosse assim, ó, um gás pro seu dia. Assim como o próprio Deus vem me dar um gás, me dar uma alegria logo pela manhã, eu venho compartilhar ela com você, para que você possa ter a ferramenta para você fazer do seu dia incrível. Então vai lá compartilhar, pega esse aviãozinho e compartilha com a próxima novata que vai vir pra cá. Sabe o que eu tô escrevendo aqui, gente? É muito louco, né? É algo que veio aqui na mente de uma ideia futura, lá pra frente, lá pra ano que vem. Aí eu tô anotando pra eu não esquecer. E tem a ver com meditando. Então, ó, o meditando tem uma pasta. E tudo, qual ideia que vem, assim, eu anoto. Por isso que eu falo pra você, vai lá pegar o teu caderno, pega o seu caderno. Porque Deus te dá projetos, Deus te dá sonhos, Deus te dá ideias criativas. Você que é profissional, a Elaine aqui é minha colega de trabalho, temos muitas aqui que trabalham pra si, que são empreendedoras. Você não precisa copiar ninguém. Você não precisa ser, profissionalmente falando, você não precisa ser igual a ninguém. Você pode ser minha concorrente, digamos assim, né? Fazer a mesma coisa que eu, só que de forma diferente, especial, de forma que você é, sabe? Do jeitinho que você é. E ninguém vai querer a Patrícia. Vai querer a Elaine do jeito que ela é. Vai querer a Priscila, que é também minha colega de profissão. Vai querer a Priscila do jeito que ela é. Vai querer a Marcele do jeito que ela é. E por isso que é tão importante você descobrir a sua identidade em Deus. Quando você descobre a sua identidade em Deus, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Porque você, dentro da sua profissão, você leva quem? Você. Leva Deus, né? Mas leva você, a sua personalidade, quem você é, o seu jeitinho de ser, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de realizar aquilo que você gosta, que você ama tanto de fazer. Por isso que, assim, é muito interessante que, assim, por muitos anos eu via os meus depoimentos das minhas divas, das minhas noivas. Se você for aqui no Instagram e for dar uma olhada no que eles têm em comum, eu ficava assim, caramba, meu Deus, todo mundo fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, mas não fala da maquiagem, não fala que tá se sentindo linda. São poucas que falam isso. A maioria delas falam trabalho excelente. Excelente é a coisa que elas mais falam. E a outra coisa, falam do acompanhamento, de como foi bom aquele período a qual elas foram ajudadas. Isso tem a ver com quem eu sou,
com o meu jeitinho de ser. Ninguém aprende ser diferencial lá na faculdade, lá no curso. Mas você leva a sua identidade, quem você é, e aí você se torna diferencial daquilo que você faz, entende? Por isso que você não precisa copiar ninguém, porque o seu pai é criativo demais, ele mesmo te dá a instrução de como ser diferente, como ser aquela que faz o que todo mundo faz, só que de forma diferente. É isso, e hoje veio uma ideia aqui, eu tô anotando pra eu não esquecer. Então pega lá o seu caderno, porque aquilo que eu vou falando aqui, certamente ele vai traduzindo aos seus ouvidos de forma muito especial. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia. Hoje a gente vai falar algumas passagens bíblicas, mas se você não tiver, não tem problema não, anota aí para depois você ler. Calma aí, gente. Pronto. Ideia pro ano que vem. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, pelo menos a ideia está aqui. Ela vai ser amadurecida ao longo do tempo. Sabe quem te dá as ideias criativas? Pode ser você mesma, mas você pode encontrar aquele que te criou, aquele que tem as ideias mais criativas e que não contou pra ninguém, só poderia contar pra você. Existe uma palavra lá em Jeremias 33:3 que ele fala assim, ó: pergunte-me e eu te responderei coisas que você nem sabe, segredos que você nem imagina, coisas muito maiores do que aquilo que você possa imaginar. Sabe o que ele tá falando pra você também? Ele tá falando que tem coisas que ele não conta pra ninguém, que ele só poderia contar pra você. Não é maravilhoso demais? Ah, meu Deus, é maravilhoso demais. Mas você só vai saber esse segredo se você encontrar com ele todo dia. Ele tem segredos que ele só quer contar pra você. E esses segredos ideias criativas para sua vida profissional, ideias criativas para o seu relacionamento com pessoas, relacionamento do seu casamento. Se você trabalha em alguma instituição, numa ONG, no ministério, ele tem essas ideias criativas para você. E isso é maravilhoso demais. Você não precisar ficar copiando ninguém. Você pode ser original. Só encontrar com seu pai todo dia. Isso é lindo. Vamos lá. Hoje o tema de hoje é mais ou menos o que eu tô falando aqui. O tema de hoje é Deus, dentro ou lado? Deus. Dentro. Você já compartilhou? Já chamou novata? Enquanto eu tô botando aqui, vai lá chamar novata. Vai lá no grupo avisar, por favor, se você faz parte de alguma das comunidades do Meditando e Me Empoderando, ou do curso, ou das chaves. Avisa lá as meninas. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sabia que você pode escolher se Deus tá do seu lado ou dentro de você? Ah, Patrícia, eu sou da igreja. Então tá dentro. Você vai saber hoje se tá dentro mesmo. Naninha, bem-vinda. Fernanda, Raquel, bem-vinda. Bom dia pra vocês. Vanessinha, bem-vinda. Vamos lá, pega o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia pra você anotar, porque vai ser poderoso demais. Você vai sair daqui tinindo de alegria e de informação e de entender um pouquinho aquilo que o seu pai gostaria de falar com você hoje. Todos os dias pela manhã eu falo assim: Deus, o que você quer falar? Me faça entender aquilo que você quer falar através de mim. E isso é maravilhoso demais. Hoje eu passei por uma experiência incrível e é esse o chamado que eu venho aqui todo dia te fazer. Viver uma vida extraordinária, não é verdade? Todo dia eu venho aqui e falo assim: olha, vai pro Meditando e Me Empoderando, viva uma vida extraordinária, vem aqui pro Inteligência do Céu, vai pra Chaves, existe uma vida extraordinária para você viver, porque é o estilo de vida que hoje eu vivo.
Todo dia eu tenho uma novidade para te contar. Todo dia eu vivo algo sobrenatural e extraordinário com esse Deus. E eu não sou mais especial com você, não sou mais filha que você, não sou mais amada que você. Simplesmente eu entendi. Eu compreendi que é possível ter uma vida naturalmente sobrenatural. E é isso que eu venho te ensinar, te impulsionar todo dia. Ainda que você possa ver que, Patrícia, não tem problema não. O casamento tá tudo lindo, perfeito. Vida financeira tudo perfeita, tudo lindo. A saúde tudo perfeito, tudo lindo. Não, queridas, tem problema, tem situações difíceis. Todos nós, os mesmos problemas que você passa, só vai ser diferenciado em relação a meu problema ao teu problema. Mas de verdade, você já percebeu que você julga o seu problema pior do que qualquer outro? De outra pessoa? Sabe por quê? Porque ele é pesado pra você. A mesma coisa pra mim. Os meus problemas pra mim são super pesados, então tá tudo certo. A diferença é qual a perspectiva que você leva a ela. Qual é a visão? Qual a perspectiva que você vê? Sabe como eu aprendi? Eu tenho aprendido, o meditando, ele veio para me ensinar muitas coisas e eu sou muito privilegiada, meu Deus! É muita honra participar desse movimento que Deus está fazendo através do meditando e me empoderando. Porque o meditando tem me ensinado muitas coisas e uma das coisas que ela tem me ensinado é o seguinte, ó. É possível você não só, isso eu já fazia, já vivia, viver um nível de vida sobrenatural o tempo todo, você ter experiências com Deus o tempo todo, mas sabe o que mais eu tenho aprendido? É que é possível viver no meio do caos, da dificuldade, da tribulação, feliz demais, entendendo que você só tá passando por isso porque tem peso de glória, tem coisas maravilhosas pra vir. Tá muito ruim? É porque vai ficar muito bom. As pessoas falam assim, ó, não tem como piorar, né? Às vezes a gente fala assim, piorar não tem como. Tem que sim, tem, querida, sempre tem como piorar, mas também tem como melhorar. Eu escolho a maneira como eu vejo, a perspectiva que eu vejo as coisas. Por exemplo, eu não vou expor não, porque tem a ver com a minha família. Mas ontem nós recebemos uma notícia muito ruim. Muito ruim. Eu vou te falar, tô nem aí. Eu sei pra onde eu vou, o que vai acontecer. E eu entendo que Deus está no controle, porque eu entreguei o controle na vida para Ele. Então, não tem inimigo que mede na minha vida, não. É o meu Pai. Se aconteceu isso, que aos nossos olhos é muito ruim, de verdade, aos meus olhos não é muito ruim, é oportunidade. Coisas ruins são oportunidade, então é perspectiva, é a perspectiva que você vê. Depois eu conto, não posso contar agora não, mas depois eu conto, eu compartilho com você essa experiência, porque vai ser incrível, eu tenho certeza que vai ser incrível essa experiência. E eu quero compartilhar de hoje eu posso te contar. Hoje de manhã eu acordei para ter o meu tempo com Deus, e aí daí que saiu essa palavra que a gente vai estar falando. E eu não fixei, né? Calma aí, deixa eu achar meu comentário. Achei. Você já chamou novata? Tem novata aqui? Me fala aí se tem novata, para eu me apresentar. Deus dentro ou Deus lado? Um tempo atrás, eu tava passando por um treinamento e a pessoa falou assim pra mim, me ensinando, né? E tá certo, ele me ensinou certo. Mas ele me falou assim, ó, quando você for palestrar, quando você for pregar, alguma coisa assim, nunca conte todas as suas experiências, todas as experiências que você tem. Não coloca muitas experiências na sua fala. Tudo bem, tá certo, e aprendi isso até porque, senão, no ensinamento daquele dia, realmente eu tinha errado, falado muito, muito, muito e acabei perdendo o foco. E aí ele tava me ensinando sobre isso. E aí foi maravilhoso, a não ser por uma justificativa. E a pessoa chegou pra mim e falou assim, você não pode contar
muitas experiências, porque você pode ficar sem experiência para contar da próxima vez. Na hora, eu pensei dentro de mim, não. Não, vou ter experiência todo dia. Eu não, que vai acabar minha experiência? Eu vou ter experiência sobrenatural todo dia. Porque eu entendi que existe um Deus que é sobrenatural, que ele tá do meu lado e que eu posso ter um relacionamento tão íntimo com ele todo dia, que todo dia eu posso ouvir ele. Só de ouvir ele não é sobrenatural, gente. Não é louco ouvir Deus? Não é louco? Não é meio doido você entender que Deus está falando contigo? Quando você chegou aqui, eu tava anotando uma ideia aqui pro ano que vem. Não é louco isso? Gente, isso já é sobrenatural. Isso já é. E aí hoje de manhã eu acordei para ter o meu tempo com Deus, mas o meu tempo com Deus foi meio diferente. Eu precisei assistir uma aula. E aí eu não tive o meu devocional, de fato. Meu devocional, assim, ó. Devocional no sentido, assim, religioso, de falar. Porque ele tava aqui do meu lado, me falando, me ajudando a resolver as coisas e tudo mais. Mas o devocional religioso que a gente tá lá acostumado a fazer, ler a Bíblia, orar. A única coisa que eu fiz foi canção, né? Louvar. Mas não fiz o devocional de fato. E é o devocional que me traz a fonte do que compartilhar aqui com você. E aí, quando deu a hora, tinha que ir pra academia. E aí eu falei assim, poxa Deus, já são 7 horas, acho que eu não vou pra academia não. Porque eu nem tive meu tempo proveitoso contigo, nem sei ainda o que eu tenho que compartilhar lá no Inteligência do Céu. Eu acho que eu não vou não, Deus. Aí ele falou assim pra mim, vai sim, já tá pronta a palavra. Aí eu falei assim, então tá bom, vai ter que me dar na academia, né? Como é que vai ser isso? Mas fui, beleza, fui me arrumei rapidinho, desci pra ir pra academia. Na chegada da academia veio assim na minha mente, Deus dentro, Deus fora. Quando você tem... Aí ele começou a palestrar comigo. Quando eu tô perto, quando eu tô dentro, acontece isso. E que tá. Aí eu falei assim, caramba, que inteligente, meu Deus. Boa, vai ser a chave de amanhã. Vou mandar essa chave lá no Telegram. Aí, passou uns minutos. Aí ele, não é a chave não, é a palavra. Aí eu, caramba, Deus é lindo demais, maravilhoso demais. Por que eu compartilho isso contigo? Porque o chamado que eu tenho pra você aqui na Inteligência no Céu, todo dia, é que existe uma vida extraordinária, a qual você pode ter uma comunicação aí com seu Criador, com Deus, e você tem história pra contar todo dia. Não é maravilhoso? Eu tenho história pra contar todo dia. Todo dia. Não é porque eu sou super, ultra, mega crente. Não sou a única filha, não sou filha predileta. Não, eu só entendi. Conhecimento é liberdade. Quando você começa a entender, a verdade liberta, certo? Quando você começa a entender que a coisa mais importante da sua vida é encontrar com aquele que te criou, porque ele sabe todas as respostas e sabe, na verdade, daqui a 10 minutos que vai acontecer. Você sabe daqui a 10 minutos que vai acontecer? Você não sabe, você só sabe que tá aqui vendo a Inteligência do Céu. Você só sabe que tá aqui. Mas daqui a 10 minutos pode acontecer tantas coisas ao seu redor e você nem sabe, mas o seu pai sabe. Enquanto eu tô falando aqui, pode ser que no meio daqui do Inteligência do Céu, Deus ele pode te avisar de alguma coisa lá na cozinha que você esqueceu lá com o fogo ligado. Entende que se você entender que o seu pai, Deus, o seu Criador, é aquele que deseja participar, ser cooperador da sua vida, quer cuidar da sua vida, você vive uma vida estratégica, mais fácil e livre. Tema de hoje, Deus do lado ou Deus dentro? Você já parou para pensar? Às vezes a gente fala assim para as pessoas, né? Deus é contigo. Deus tá do seu lado. A gente fala, né? E tá certo. Beleza. Mas ele pode apenas estar do lado. E isso não tem a ver com estar na igreja ou não. Tem nada a ver. Tem muita gente dentro da igreja que não tem Deus dentro. Tem muita gente fora da igreja que tem Deus dentro. Isso não tem a ver com religião ou igreja.
Isso tem a ver com Cristo. Tem a ver com Bíblia. Aí sim. A gente costuma falar o seguinte, né? A diferença entre Deus lado e Deus dentro são duas coisas principais. Quando Deus está do lado, imagina aí uma pessoa que anda de mão dada com alguém. Ela só está do lado. Ela só está ali do lado, andando contigo. Digamos na hora de atravessar a rua, pensa aí você dando mão para uma criança. Se você só está dando mão para essa criança na hora de atravessar a rua e vem um carro, qual é a única coisa que você pode fazer? Puxar ela para ela não ser atropelada, não é verdade? Não dá para controlar ela, você só puxa ela e ainda ela pode cair e se machucar. É ou não é verdade? Esse é o poder de quem está do lado. Quem está do lado consegue até te livrar de algumas situações. Quem está do lado consegue até ter um pouquinho de voz lá para falar, ó, não atravessa agora não. Pensa aí, imagina aí, você segurando uma criança, é mais ou menos isso, e você é aquela que tá do lado dessa criança, protegendo essa criança na rua. Então, pensa aí, o único poder que você tem com essa criança que você tá segurando ela, tá andando na rua ó, se ela for do mesmo tamanho que você, é fácil, se não, ela tá lá embaixo. Você tem que abaixar, você que está conduzindo ela, você tem que se abaixar, colocar você na altura dela e falar para ela, ó, não atravessa, tá bom? Cuidado. Só que criança é sem vergonha, não é? Criança é sem vergonha. Criança às vezes se demole, ela, ó, vai, ela é espoleta. Aí o que você precisa fazer? Segurar a mão dela para ela não atravessar a rua. Mas é o único controle que você tem de tentar falar com ela, para ver se você consegue que ela obedeça, tentar ter uma certa autoridade sobre ela e pegar ela na mão para ela não atravessar, certo? Agora, pensa aí, se você entrasse dentro dela, se você entrasse dentro dessa criança, você entende que você consegue controlar essa criança? Você começa não só a controlar, mas você começa dentro dela a falar, não vai não, vai não. Ela não te ouve mais facilmente porque você está dentro dela. Na hora de ela atravessar, tem uma coisa que puxa dentro dela, uma coisa. Você vai lá e puxa ela porque tu tá dentro. Você tem uma influência, você tá dentro dela e você não deixa ela atravessar. Deus, deixa eu te falar uma coisa. Você pode permitir que Deus ande do seu lado a vida inteira. E Ele tá cuidando de você. Ele tá cuidando ali de você, Ele cuida, Ele te ama, cuida da sua casa, mas Ele é apenas um companheiro que tá ali do seu lado, andando com você. Mas Ele pode ser aquele que está dentro de você. Quando Ele está do lado, Ele apenas controla e cuida da sua vida. Você é criatura. Se você não é cristã e você tá aqui, você é filha de Deus. Ou melhor, você é criatura de Deus, porque ser filho é você que escolhe ser filho ou não, de verdade. Agora, ser criatura não tem escolha. Eu e você somos criaturas de Deus. Ele sonhou com você um dia. Ele sonhou, inclusive, na família que você ia nascer. Ai, Patrícia, mas a minha família é horrível. Deus não é culpado por isso. Porém, Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque até os seus fracassos viram vitórias. E Ele te ensina a superar todas elas, porque na Bíblia está todo o passo a passo de como você superar todas as suas aflições, todas as dificuldades que você passou na sua vida. E aí, quando Ele anda do seu lado, quando Deus anda do seu lado, o único poder que Ele tem, a gente ouve assim, Deus é poderoso demais, Ele é poderoso demais, mas Ele escolheu entregar uma parte do poder para você. Você é responsável por tamanho do poder que Deus tem sobre a sua vida. Ele escolheu dividir com você esse poder. Ele escolheu que você fosse cooperador dele. Ele poderia controlar você, ele poderia. Mas sabe o que ele preferiu?
Ele preferiu não ser igual ao seu inimigo, que arromba a tua casa, coração e faz um estrago. Deus fala assim, ó, você quer andar comigo? Eu tenho um monte de coisa boa pra você viver. Eu tenho uma plenitude pra você viver. Eu tenho uma prosperidade pra você viver. Eu tenho uma abundância pra você viver. Eu tenho coisas maravilhosas pra você viver. Eu tenho coisas incríveis pra você viver. Eu tenho o céu pra você ir. Eu tenho a eternidade pra você ir. Eu tenho o céu na terra pra você viver. Eu tenho um estilo de vida extraordinário pra você viver acima das circunstâncias, acima desses problemas aí que você tá vendo. Eu tenho uma vida muito melhor pra você viver. Você quer? É você que escolhe. Só que para você viver isso, você precisa escolher ele dentro. Porque ele do lado, ele não tem o poder de influenciar você. Quando ele não está dentro, quem tem poder de influenciar você, sabe quem é? As vozes erradas. E aí entra ansiedade, depressão, angústia, medo. Patrícia, você está falando que se eu estou vivendo tudo isso é porque eu não tenho Deus dentro de mim? Então, vou te basear uma coisinha aqui só. Antes de falar a palavra para você, em 1 Tessalonicenses. Quando Deus está dentro de você, ele tem o poder de influenciar você. Você dá para ele o poder de influência. Ele consegue ter força o suficiente, sabe para quê? Para te sustentar nos momentos difíceis, para te dar essa alegria sobrenatural, para te dar a autoestima suficiente para você viver, a confiança para você entender que Deus está cuidando de você, só que você só vai ter isso se Deus dentro. Como é que faz isso, Patrícia? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:20. Anota aí para depois você ler. 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo fala assim, ó. Não apagueis o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo, hoje eu até expliquei isso nas chaves de hoje, a atual. Então vou dar um spoiler aí para você. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito de Deus. Eu e você somos divididos em 3 camadas: corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, ó, que você vê, que precisa comer, beber, dormir, tem necessidades físicas, fisiológicas e tudo mais. A alma é as suas emoções. A alma é onde você sente, é onde você sofre, é onde você tem alegria, é onde estão as suas emoções. O espírito, sabe o que é? É o telefone, é o celular, é a conexão. Ele te deu o espírito para que você pudesse ter o espírito que faz a conexão com o espírito de Deus. Por isso que a voz de Deus é como um pensamento quando ele está dentro de você. Quando ele está dentro de você, você sente como um pensamento ele falando com você. Patrícia, mas olha só, eu tô com depressão, ansiedade, tô com um monte de problema, meu casamento tá horrível, tá tudo ruim, mas eu ouço algumas vezes Deus. Às vezes ele tá dentro de você não, tá do lado. Ele fala, porque você ouve, mas não necessariamente ele tá dentro, sabe por quê? Quanto mais você se enche, você permite que o teu espírito se comunique com o Espírito de Deus. Espírito de Deus, estou te falando, ó, o Espírito é como se fosse o telefone. É para que você, pessoa, ser humano, consiga se comunicar com Deus. Por isso que Deus colocou um Espírito e ele também tem um Espírito. E isso se chama Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque ele é santo, né, gente? Ele é santo. Só por causa disso. E aí, esse Espírito Santo que quer se conectar com você, ele usa esse telefone que se chama o seu espírito. Só que é essa ligação lá no seu tempo com Deus, entendendo o que a Bíblia fala, que você vai se alimentar tanto e você concede ao Espírito Santo que ele tenha força o suficiente para influenciar os seus pensamentos. Se ele não tá dentro de você,
Você não consegue ouvir, dar força para ele o suficiente para mudar as suas emoções. Quem tá tendo mais força aí são as vozes erradas. Patrícia, você está falando que é porque eu sou movida pelas minhas emoções, porque eu sou movida pelas minhas ansiedade, depressão. Gente, eu vivi tudo isso. Eu não tô aqui para te julgar. Já tive ansiedade, já vivi tudo isso, já tive tumor, já sei, já vi o que é isso. E isso eu tô falando para você baseada naquilo que eu vivi. Hoje eu vejo que hoje eu tenho uma vida muito mais saudável, sabe por quê? Porque eu permito que ele dentro de mim trabalhe. Antes ele estava muito mais aqui fora do que aqui dentro. Eu não dava o poder para ele total o suficiente para ser o pensamento tão forte na minha vida que me influenciasse de tal forma que não funcionava. Quem influenciava mais eram as vozes de fora. Aí ele fala aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5:20, ele fala: não apagueis o Espírito Santo. Sabe como você apaga o Espírito Santo? Dentre algumas situações, mas eu quero focar uma aqui pra você. Quando o seu comportamento entristece Deus. Sabe qual é o comportamento que entristece Deus? Quando vem a voz errada, fala assim, ó: você é horrorosa, você é um lixo, você não presta, você nunca vai dar certo, você não vai conseguir, você é horrível. É mesmo? Ai, meu Deus, eu sou. Isso entristece o seu Deus, sabe por quê? Porque ele te fez tão linda. Ele te fez tão perfeita. Ele investiu tempo em você para te fazer do jeitinho que você é. E você, em vez de acreditar nele, você acredita na mentira das vozes erradas. E aí você entristece o coração dele. E a palavra de Deus fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, você não consegue agradar a ele, não é porque você não tá agradando a ele e ele fica magoado e agora por causa disso ele vai ficar chateado com você, com raiva de você, vai jogar um raio em você. Não! Ele fica triste com você porque você está vivendo uma coisa que você não precisaria viver se você não tivesse conectado o teu espírito com o espírito dele. Porque se tiver conectado o teu espírito com o espírito dele, você não estaria vivendo ansiedade, depressão, angústia, medo. Entendeu? Quando eu entendi isso, quando a palavra de Deus fala assim, ó, eu já contei milhares de vezes essa experiência. Eu ansiosa, não dormia. Quer dizer, ao contrário, eu dormia. Eu queria dormir para fugir dos problemas. Quando naquela manhã, eu sentada no meu sofá, eu olhei e estava escrito: não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. E eu, ansiosa, por pouco em depressão, eu só não cheguei à depressão, sabe? Mas eu não queria levantar da cama, então quase lá, né? Eu não queria levantar da cama porque eu sabia que eu ia encontrar o problema. Eu queria dormir, eu fazia de tudo. Dorme, Patrícia, porque aí eu fugia do problema. Do excesso de coisas para fazer. A minha questão era muito excesso de coisas para fazer. Eu não entendia quais eram as prioridades. Eu sempre deixava alguém magoado comigo porque eu não dava conta de tudo. E você nunca vai dar conta de tudo, mas se você permitir estudar gestão de tempo e entender que o seu pai tem as prioridades certas, nossa, liberdade. E que você precisa descansar, liberdade. Maravilhoso demais. Quando eu vi aquele versículo falando: não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Opa, calma aí. Tô ansiosa, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia tá mentindo, ou eu que tô vivendo uma mentira. E aí, o que acontece? A palavra de Deus fala assim, ó: não apagueis o espírito. Tô entristecendo ele. Uma outra coisa que você apaga o espírito, sabe o que é? Pecado. Você acha que você não tá pecando, não? Quando você tá ansioso? É pecado. Sabe por quê? A palavra fala: não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Se você crê que isso aqui é a verdade, você precisa obedecer à verdade. Se você não obedece à verdade, você está em desobediência. Se você está em desobediência, você está no erro. Erro é o quê? Pecado. Difícil, né? Mas a palavra liberta. A palavra liberta. Naquele dia,
essa palavra reveladora chegou para mim e falou assim, ó, Patrícia, pelo amor de Deus, tô em pecado. Eu não acredito no Deus que eu sirvo. Sabe quando você fica ansioso? Sabe qual é a mensagem que você tá passando pro seu cérebro e tá passando para Deus? Confia em você não, Deus. Você não consegue resolver isso. Isso é muito impossível. Tu não consegue, não. Ih, não vou melhorar, não. Doença? Não vou melhorar, não. Quando você fica ansioso se você vai ser curada ou não, você tá falando para Deus, ih, essa doença é muito difícil. Deus não consegue curar, não. Isso é ou não é pecado? Você não tá acreditando no possível de Deus. Então, 1 Tessalonicenses te ensina, não apagueis o Espírito Santo. Mas, Patrícia, as vozes erradas são tão fortes, tão fortes, tão fortes. Então, não apaga o Espírito Santo com os pensamentos errados, não. Apaga o espírito das trevas com a verdade. Com a verdade. Te ensino isso todo dia. Veio voz errada. Você teve aula anteontem ou ontem, eu ensinando para você, tem a voz errada? Pega na Bíblia o que é verdade. Escorraça a mentira. Então, infelizmente, é possível eu estar 20 anos, 50 anos dentro de uma igreja e eu não ter Deus dentro de mim. Eu só ter Deus do meu lado. Mas, aí a gente ouve assim, ó. A gente ouve assim. Todo caminho leva a Deus, né? A gente ouve isso o tempo todo. Ah, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, todo caminho vai levar a Deus. Então, não tô falando de religião, vou falar aqui de novo. Tô falando de Bíblia. A Bíblia, eu acredito nela. Eu acredito na Bíblia, eu acredito que esse livro aqui é um livro mágico, é um livro que se eu ler, eu dou vida a ela porque o autor está do meu lado traduzindo aquilo que eu preciso entender daqui. Entendo também que existe um Deus que deixou essa palavra aqui como herança para mim, para eu entender que estilo de vida que eu posso viver aqui na Terra, para viver toda a plenitude que ele tem para mim. Eu acredito que se eu ler isso aqui e fazer exatamente aquilo que está escrito aqui, eu vou ter recompensa. Assim como eu compartilhei nos stories hoje. Provérbios 23, 18. Fala assim, você será recompensado por isso. Daqui a pouco eu te falo o contexto. Sua esperança não será frustrada. Sabe que o contexto aqui? Se você acreditar em Deus, você vai ser recompensado. A sua esperança não será frustrada. Simples assim. Se você acreditar na voz errada, a sua esperança também não vai ser frustrada, porque ele vai conseguir te provar que você é incapaz, que você não é isso, que você não é aquilo, que você não consegue, que você não presta. Você que escolhe qual é a voz que você aceita. É você que toma posição. Patrícia, você tá dando uma palavra muito dura. Não, tô te dando uma palavra de empoderamento. É uma palavra da verdade. A verdade liberta. É você que manda, mulher. É você poderosa. Você é poderosa demais para permitir que as vozes erradas, que os pensamentos ruins te anulem. Chega! Sempre falo isso para você. O meu chega foi naquele dia da ansiedade que eu vi aquele versículo. Chega. Sou poderosa demais para viver isso. Não aceite. Tem uma inteligência do céu aí que o tema é eu determino. Vai lá ver. Eu determino. Aí tem uns, né? Que vai falar assim, Cruz, Patrícia tá ensinando a determinar as coisas para Deus. Então não, vai lá ver. Eu não determino para Deus, não. Você determina para vozes erradas, pro inferno. Quem você é. É para ele que você determina. Para Deus, você só agradece porque ele já deu tudo que você precisa. Tá tudo escrito aqui. Aí, como eu falei para você, eu acredito nesse livro. E aí, você nunca vai encontrar em lugar nenhum aqui na Bíblia. Nenhum. Escrito. Todo caminho leva a Deus. Não vai. Aqui, o que você vai encontrar é lá em João 14,6. Anota aí.
João 14,6 é a fala de Jesus. E Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por mim. Patrícia, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que você precisa reconhecer Jesus como aquele que existiu e aquele que veio resgatar você, e ele foi o representante de Deus aqui na Terra. Você precisa reconhecer. Só depois que você o reconhece é que ele tem possibilidade de entrar dentro de você. É o primeiro passo. O primeiro passo para você dar o poder para Deus influenciar a tua vida de tal forma que ele tem o poder de curar você, de calar as vozes erradas através de você viver toda essa plenitude, é só se você permitir que ele entre dentro de você. E a primeira coisa que você precisa fazer para ele entrar dentro de você é reconhecendo que ele é aquele que vai te levar até Deus. Nenhum outro leva. Queria muito dar essa mensagem para você, falar assim: olha, todo caminho leva a Deus, é muito fácil, é muito bom, é muito maravilhoso. Quer dizer, é muito maravilhoso, mas não é fácil não, porque a palavra de Deus mesmo fala, ó, o caminho para andar com Deus é como uma porta estreita. Agora, andar longe de Deus, a porta é larga, porque é facinho, gente. É facinho se desvirtuar, é facinho ouvir as vozes erradas, é facinho. Só que a maior angústia da tua vida é desesperador. Melhor coisa que tem é você andar pela porta estreita. Essa é maravilhosa demais. Porque essa porta estreita aí tem Jesus. E esse Jesus, meu Deus, o nome poderoso. Sabe aquele nome? Que tu tá lá morrendo de dor e você fala assim: em nome de Jesus, essa dor tá repreendida? A dor vai embora. Sabe aquela confusão que tá aí na sua mente? Você só fala em nome de Jesus, cala a boca, vozes erradas, e ela cala. Sabe um nome poderoso que você pode dizer para os céus e para a terra que ele pode fazer um impossível sobre a sua vida? O nome de Jesus. Eita nome, meu Deus, poderoso demais. Só que você precisa permitir que ele entre. Patrícia, mas eu já tô 10 anos na igreja, eu aceitei Jesus como salvador da minha vida. Tá, agora é o segundo passo, que é como eu comecei. Tá apagando o Espírito Santo? Porque se você estiver apagando o Espírito Santo, ele continua não dentro, tá do lado ainda. Ai, Patrícia, infelizmente, mas a palavra é verdade. A palavra fala assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não venho aqui te dar palavra de julgamento, nem o seu pai quer que você se sinta, ai meu Deus, agora eu tô com ansiedade, eu tô em pecado. Tá em pecado, porque você não tá acreditando no poder maravilhoso que o seu pai tem. Mas posso te falar? Ele é aquele que perdoa em segundos. Para de deixar, não deixa enquanto eu tô falando aqui a voz errada ficar assim, tá vendo? Bem feito. Você tá com tudo na tua vida tá destruído, bem feito. Tu tá em pecado, Deus não te ama, Deus não te quer, você não está agradando a Deus. E ó, manda ele calar a boca. Tu fala assim, olha, cala a boca porque a graça de Deus me basta. E ele veio aqui através da Patrícia para falar para mim que sim, eu tô errada, mas eu vou me consertar agora. Deus, me perdoa por eu acreditar nas vozes erradas. Deus, me perdoa porque eu tô com ansiedade sim, porque eu tô ouvindo as vozes erradas. Deus, me perdoa porque eu tô com depressão, porque eu tô olhando pro meu passado. Deus, me perdoa porque eu tô acreditando mais nas coisas erradas, nas angústias, do que eu tô acreditando em você. Me perdoa. Agora, Deus, me ajuda, porque eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de tudo. Eu não quero mais viver essa vida de angústia. Eu quero mudar. Me ajuda, Deus. E aí Deus fala assim, claro.
Tô contigo. Eu vim te chamar para você viver uma vida plena, uma vida de liberdade, uma vida de santidade. Aí você pergunta assim, Deus, mas como? Como é que eu consigo? Lê a minha palavra, minha filha. Lê aqui. Aqui tá escrito tudo que você precisa. Agora você só precisa fazer, sabe o quê? Falar, usa as chaves, vai lá no Telegram, o Meditando e Me Empoderando, fui eu que dei pra você de presente. Eu, Patrícia, não, é Deus falando contigo. Eu te dei de presente, sabe por quê? Pra você brigar com as vozes erradas. Enquanto você aprende lá chaves pra você brigar com ela, pra você botar ela no lugar dela, você se torna forte. Isso é poderoso demais. Oh, isso é poderoso demais. Maravilhoso demais. Lindo demais. Escolha ter Deus dentro. Não tem a ver com igreja. Não tem. Infelizmente. Também sofri de ansiedade. Deus estava mais fora do que dentro. Não estava conseguindo influenciar. Ele não tinha espaço suficiente para me influenciar. Hoje não. Hoje o espaço é só dele. Mas não dou espaço mesmo. Pode ter até 10 minutinhos aqui, 5 minutinhos, 2 minutinhos aqui de espaço do inferno. Porque às vezes ele fala... Aí você fica naquela confusão, aí o Espírito Santo tem mais espaço. Por quê? Porque tô me enchendo mais dele, tô me enchendo mais da palavra. Eu anoto, eu falo, eu anoto aquilo que Deus fala comigo. Eu me encho daquilo que traz alegria, que me traz esperança. Então o inimigo já não tem mais muito espaço, não. Ele vai tentar? Vai, gente, ele vai tentar a vida toda, porque é o papel dele. Mas sabe o que é maravilhoso demais? Quanto ele mais tenta, mais forte eu sou. Ele tá me treinando. Você sabia que o diabo tá a serviço do seu Deus? Gente, isso é maravilhoso demais. O diabo, ele só mexe contigo até o ponto que Deus deixa. Patrícia, mas olha só. Significa que eu, sei lá, cometi uma coisa muito grave. Foi Deus que deixou? Deus permitiu. Sabe por quê? Porque como a gente acabou de aprender aqui, é você que dá poder para Deus fazer ou deixar de fazer alguma coisa na sua vida. Ele não controla a sua vida. Ele decidiu não controlar. Sabe por quê? Porque o diabo controla. O inimigo controla a sua vida. Controla ou não controla? Controla. Mas você está entregando o controle para quem? Se você entregar o controle da tua vida para as vozes erradas, elas vão controlar a sua vida. E você vai ser movida pelas suas emoções. Todo dia, gente. Você tá pensando que é loucura da minha... Todos os dias eu faço declarações. Todos os dias. Eu declaro. Isso aqui que eu coloquei no caderno do Meditando e Me Empoderando, não é pra enfeite, não. Eu faço. Eu declaro e declaro sobre a minha vida. As 3 frases primeiras que eu declaro sobre a minha vida é: não sou movida pelas minhas emoções, e sim pelo Espírito Santo. E eu falo assim, eu vou viver tudo que Deus tem pra mim. E não só creio, eu sei e me comporto como tal. Eu não só creio que sou poderosa, eu me comporto como uma mulher poderosa. Chega de ficar choramingando pro inferno. Vem pra cima de mim, eu jogo a palavra pra ele. Ele tá te colocando medo? Coloca medo nele também. Responde na mesma altura. É você que escolhe. Isso que é poderoso demais. Sinceramente, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, como eu sou poderosa! Eu arraso demais, eu sou poderosa demais. Eu posso escolher. Não tem meu marido, não tem filho, não tem circunstâncias que têm o poder de mandar naquilo que eu sinto ou no que eu sou. Quem manda sou eu. E quem manda sou eu? Menina! Se quem manda é você que escolhe! O que você tá escolhendo? Deus dentro ou Deus fora? Mas tem uma coisa, a última pra gente terminar. Você precisa crer, né? Falei, João 1,12, anota aí. Tá escrito assim, ó. Pra que você possa receber esse Jesus dentro, você precisa crer nesse nome, em nome de Jesus. Senão, não rola essa conexão do seu espírito com o Espírito de Deus, o negócio fica meio... Não rola essa conexão. Existe um mistério nesse negócio de você reconhecer Jesus como Salvador, como aquele que trouxe Deus para a terra, como aquele que trouxe o reino de Deus para essa terra, entende?
Não tem a ver com igreja, tem a ver com cristianismo. Acreditar em Cristo Jesus. E aí, por isso que muitos de nós estamos dentro da igreja, falamos que somos evangélicos, falamos que somos cristãos, mas não somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos conduzidos pelas nossas emoções e a gente está crente, que está abafando. Crente, que está cheio de Jesus dentro e não tá, não. Mas é maravilhoso demais entender que eu tô com um pouco de Jesus dentro, entende? Isso não é acusatório. Isso é liberdade. Se eu descobrir que eu estou sendo muito movida pelas emoções, eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Hoje eu já não sou mais, mas eu já fui muito movida pelas minhas emoções. Muito. E aí, quando eu percebi que eu não estava sendo movida pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo estava apagadinho dentro de mim, e que Jesus estava vivendo pouco dentro de mim, estava me controlando pouco, porque eu decidi, eu quero ser controlada pelo Espírito Santo porque não tem coisa melhor. Aí eu comecei. Não sou movida pelas minhas emoções. Isso aqui são declarações. Claro, esse caderno aqui é um caderno recente, né? Esse foi o primeiro caderno, quando a gente lançou o kit devocional. Foi em março, abril. Foi em março. Mas essas declarações aqui já fazem parte da minha vida há alguns anos. E eu trouxe elas pra cá. Sabe por quê? Porque eu e você somos mulheres. Mulheres são o quê? Emocionais, a gente é emoção pura. E eu não permito, eu escolhi não ser conduzida pelas minhas emoções. Então todo dia eu declaro isso, todo dia. Eu sou filha de Deus. Eu escolhi ter Jesus dentro de mim. E eu escolhi ser movida por aquele que reina sobre mim. Isso, gente, é felicidade total. Isso é alegria total. Isso é viver acima das circunstâncias. Isso é escolher ter Deus dentro de mim, ter Jesus dentro de mim. É uma escolha. Escolha isso hoje. Escolha isso hoje. Pede perdão, como eu já falei. Pede perdão. Jesus, Deus, esquece em 3 segundos. Conta aí. 1, 2, 3. Pronto, ele até esqueceu. E a palavra de Deus fala assim, ó. Não mais lembro das coisas que você falou comigo. Não lembro mais. Então não lembra também, não? Esquece. Ele vai te ajudar a levantar todo dia, a declarar isso contra as vozes erradas que dizem mentiras para você. Essa é a arma mais poderosa que você pode ter na tua vida para ter uma vida plena, próspera, abençoada, feliz, cheio de graça, cheio de bênçãos. Aqui está a receita para você viver isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Busca Jesus, que é Ele que vai te dar todos os segredos, a plenitude, aquilo que Ele quer que você viva. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Compartilhe para maravilhosas, para elas se tornarem poderosas, para que elas possam se encher desse Deus e entender que não é igreja, não é religiosidade. É claro que, lá em Paulo, depois você vai lá no Google para ver aonde está escrito isso. Lá em Paulo, ele aconselha você, aceitei, quero viver com Deus, aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida e reconheço Ele como o Salvador, Ele aconselha você, sim, a estar numa igreja. Sabe por quê? Porque é lá que tem a comunhão. É lá que você aprende. É lá que é a faculdade. Lá, gente, é o único lugar que você vai aprender sobre Bíblia. É o único lugar que você vai aprender sobre Bíblia. Ai, Patrícia, mas eu não gosto de igreja não, porque, meu pastor me magoou. O fulano me magoou. Gente, de igreja o povo tinha que ser tudo santo, mas só tem gente. Tu tá lá pra quê? Eu não tô na igreja por causa de pastor e nem por causa de fulaninho, não. Eu tô lá por causa que a palavra de Deus tá falando que lá é o melhor lugar pra eu estar, então eu tô lá e pronto, acabou. Não olhe pra pessoas. Para de criar expectativas nas pessoas. Se você criar expectativas nas pessoas, você se decepciona. E olha, Deus usa isso e o inimigo também, tá? As expectativas, elas são usadas pelos dois lados.
Digamos, eu falo isso muito no Meditando e Me Empoderando. No 1 eu falei demais e no 2 eu tô falando a mesma coisa. Não crie expectativas em mim. Não crie expectativas em mim. Não crie expectativas em mim. Crie no seu pai. Agora, no seu pai, querida, crie expectativas que você vai curar, vai ser curada, transformada, liberta, vai acontecer um reboliço santo na tua vida, tudo vai mudar, você vai viver uma vida extraordinária, você vai chegar ano que vem com planos, destino, sabedoria, tu vai ter tudo isso, porque ele falou, se ele falou, tá falado e pronto, acabou. Agora não crie em mim não, sabe por quê? Porque se você criar em mim e você colocar, tem duas vertentes, ou você cria tantas expectativas na Patrícia, e você ama tanto a Patrícia, e você acha que ela é tão perfeita, e você acha que ela é tão linda, que ela é tão isso, tão isso, tão isso, que eu acabo ocupando o lugar do seu Deus na sua vida. Aí você, ai, a Patrícia é tão maravilhosa, tão isso, tão aquilo, tão isso, ela é tão perfeita e tal. Aí você cria tantas expectativas em mim. Aí sabe o que Deus faz? Faz eu te magoar. O próprio Deus faz isso, sabe por quê? Ele não permite que ninguém tome o lugar dele. Ninguém. Eu sei porque eu já vivi uma situação dessa. A pessoa me amava tanto, e eu achava assim, gente, tá muito estranho esse negócio. Me amava tanto, que um dia eu decepcionei. E eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo? Essa pessoa tá me tratando mal e tal. Aí ela falou assim, lembra do que... Deus falando pra mim, lembra daquele negócio que você falou? Então você decepcionou ela, mas fui eu. Porque tá te amando demais. A expectativa tá adorando você e tem que adorar a mim. Eu falei assim, cruz credo, não quero não, Deus. Pode não quero nada disso. Quero ocupar teu lugar não, tô fora, sai fora. Agora, Deus, ele pode me usar assim pra decepcionar você, porque você tá criando grandes expectativas em mim. E aí eu levo isso pro teu pastor, pra aquela pessoa lá da igreja que você tá criando muita expectativa nela, que ela vai se comportar uma pessoa aí, ela vai cair no pecado, sei lá, trai alguém. Já pensou? Você tá lá na igreja, aí você descobre lá que o teu pastor fala mal de você? Que a pessoa que você mais admira fala por trás de você, pode ter sido usada por Deus, tá? Pra você parar de colocar expectativa nela. Porque o único que pode ter a sua expectativa é o seu pai. O único que pode ter um lugar no seu coração é o seu pai. Você não vai pra igreja por causa de pessoa, você vai pra igreja por causa de ordenança. A palavra de Deus fala, ó, o melhor lugar pra você é tá lá na igreja, porque lá tem pessoas capazes que vão te ensinar a Bíblia. E outra, lá é o lugar onde você aprende a ser crente. Por quê? Porque você tem que ser obediente, paciente, ser liderado. É o melhor lugar pra se aprender a ser a melhor pessoa. Igual no casamento. Entende? E é isso. Agora tem a outra vertente também. O inimigo pode usar isso, porque você cria tantas expectativas em alguém, aí o diabo sabe o que ele faz? Ele faz a pessoa te frustrar. Aí ele te frustra, a pessoa te frustra, aí o inimigo começa, tá vendo? Você não é amada. As pessoas não gostam de você. Olha as pessoas fofocando de você. Ela é uma pessoa horrível. Aí isso acontece? Tu fica com ódio da pessoa, amargurada com a pessoa, não perdoa a pessoa. Aí, ó, joga uma seta em cima de você, porque a falta de perdão não atrapalha a outra pessoa, não. A falta de perdão atrapalha você. Então você entende, ó. Se eu entendo a arma, como Deus trabalha, se eu conheço como o inimigo trabalha, conhecimento, sabedoria dos céus, sabedoria multiplicada, eu sei como andar nessa terra. Então, para de colocar expectativas nos outros, porque tanto Deus pode usar essa pessoa para te decepcionar porque você está colocando o lugar dele, a pessoa, ou o inimigo pode usar isso aí para você, para te colocar uma seta, para você ficar presa. A falta de perdão, fora da igreja, que não é um lugar legal se você assim decidir caminhar com Deus, porque lá é uma escola, sabe? Agora, tem muita gente aí fora da igreja que acredita em Deus, que vive com Deus, que ouve a Deus, que tem experiências incríveis com Deus? Tem, conheço um monte. Igreja não diz nada. A sua vida com Deus que diz tudo. Igreja só é um lugar. Só é o lugar aonde Deus escolheu habitar. A palavra de Deus fala.
Ele escolheu ter um santuário aonde todos ali juntos no mesmo propósito o louva, o adora, está lá. E foi o lugar que ele escolheu ensinar a mim e a você a palavra dele. Então, eu tô aonde ele escolher ficar, porque eu quero estar com ele, independente de onde seja, seja na África ou seja dentro de uma igreja. Eu tô aonde ele tá. Escolha estar onde ele tá e escolha ter ele dentro de você. Porque é isso que dá força o suficiente, poder o suficiente para ele influenciar a sua vida. Porque se você se permitir ser influenciada pela vida de Deus, vida plena, prosperidade, sabedoria multiplicada e uma vida em abundância. Beijo para você, que você possa ter um dia incrível hoje, que essa palavra possa ser assim, como uma bomba pro teu coração. Compartilha, vou salvar já, se demorar um pouquinho, é o tempo, mas vou salvar para você poder compartilhar. Amanhã é feriado, é dia de família. Então, a minha prioridade, feriados e fins de semana, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a minha família, dando atenção para ela. Então, faça isso você também. Dá atenção pro teu marido, dá atenção pro teu filho, pro teu marido, pra tua mãe. Aproveite o feriado, esteja com eles e esteja com seu pai. Que é a coisa mais importante do seu dia é encontrar com esse Deus que te ama demais e quer conduzir o seu dia. Beijo pra você. Eu tenho certeza que eu já tô, na verdade, morrendo de saudade de você, doida pra chegar na segunda-feira pra compartilhar com você. Mas eu vou aproveitar esses 3 dias. Beijo, Deus abençoe você, ótimo dia e a gente se vê nos stories. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Naninha, Fernanda, Raquel. Dia maravilhoso pra vocês, Vanessinha. Traz novata, hein, meninas? Compartilha.